Oi, meus queridíssimos alunos do oitavo ano, nessa aula de número 20, inclusive a primeira aula do terceiro bimestre. A gente percorreu um caminho enorme. Então, veja só, a gente vai falar de movimento ou repouso. O que é movimento, o que é repouso? Esse assunto é um assunto da física, né? Uma parte da física chamada de mecânica, né? Mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, ok? Então a gente está começando a entrar em um novo terreno, né? Uma coisa que até hoje a gente não tinha estudado e vamos começar a estudar a partir de agora, que é física, mais especificamente uma parte da física, como eu falei para vocês, chamada de mecânica. Para tanto, a gente vai explorar esse negócio de movimento, esse negócio de repouso. Vamos para o próximo slide. Então, o movimento é relativo. Não, professor, como assim? Se a pessoa está em movimento, está em movimento. Se está em repouso, está em repouso. Não é relativo. Não é relativo, sim. Professor, se o movimento é relativo a quê? O movimento é relativo a um referencial. Então você escolhe o referencial, e uma vez escolhido esse referencial, aí tem como você, né, perceber se o corpo está em repouso ou o corpo está em movimento. Vou provar para vocês que isso é verdade a partir desse desenho. Então tem ali um ônibus passando, né? E eu vou escolher como referencial essa pessoa que está ali na beira da estrada vendo o ônibus passar. Então, esse senhor aqui, ó, esse senhor, em relação a esse observador, ou seja, esse senhor em relação a esse referencial, ele está em movimento. Por que ele está em movimento? Porque ele vai mudando a sua posição em relação ao referencial. Ou seja, o ônibus está passando, ele vai ficando mais próximo do referencial e depois vai ficar mais distante, porque o ônibus vai passar e vai embora. Então, ou seja, esse senhor está em movimento em relação a esse referencial, que é o homem na beira da estrada vendo o ônibus passar, ok? Porque a posição do senhor se modifica em relação ao referencial. Agora, se o referencial for o motorista, o senhor está em repouso. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, a posição desse senhor em relação ao motorista não muda. Então, esse senhor agora está em repouso. Então, perceba que se eu mudo o referencial, de repente uma coisa que estava em movimento passa a estar em repouso, ok? Então, ele está em movimento em relação a esse referencial, que é o homem na beira da estrada, mas ele está em repouso em relação a esse outro referencial, que é o motorista, ok? Então, corpo em movimento quando sua posição muda com o passar do tempo em relação ao referencial, tal qual esse senhor em relação a esse homem aí na beira da estrada. O corpo está em repouso, né? Quando a sua posição não muda com o passar do tempo em relação ao referencial, assim como acontece com esse senhor em relação ao motorista, ou seja, sua posição não muda com o passar do tempo, né? Beleza? Então, acho que ficou claro, né? Vamos para o próximo slide. Porque eu estou falando de posição, né? É um termo que a gente tem que saber o que é. O próximo slide eu vou apresentar melhor para vocês. Então, a gente já sabe quando é que o corpo está em movimento, a gente já sabe quando o corpo está em repouso, e percebemos que tudo isso é uma questão de referencial, né? Então, se a posição muda em relação ao referencial, movimento. Se a posição não muda em relação ao referencial, repouso. Mas o que é esse negócio de posição? Vamos para o próximo slide. Então, termos importantes. Posição. Posição é a localização do corpo em relação a um ponto de origem em determinado instante de tempo.
Como assim, professor? Imagine que eu saí de minha casa. Não, eu saí de uma cidade. Pronto, eu saí de uma cidade. Então, a cidade é o ponto de origem, ok? E meia hora depois, né? Ou seja, no instante 30 minutos, eu estou passando o quilômetro 50. Então, quilômetro 50 é minha posição no instante de tempo 30 minutos, ok? Beleza? Então, isso aqui é posição. Então, posição é a sua localização em cada um dos instantes de tempo. Aí, 60 minutos depois, eu vou estar no quilômetro 100. Então, quilômetro 100 é minha posição, né, no instante de 60 minutos. Lógico que em relação ao ponto de origem, que foi a saída da cidade, né? 100 quilômetros da cidade que eu saí, ok? Então, por exemplo, esse carro, né? No instante 0 horas, vou trabalhar esse exemplo depois, passa por 30 quilômetros, né? Que sai, portanto, vamos dizer que é a origem, né? A origem 30 quilômetros. E aí, no instante 2 horas, ele passa pelo quilômetro 90 quilômetros, né? Aí depois a gente vai trabalhar esse exemplo, não era nem para mexer com ele agora, deixa ele quietinho aí. Ó, trajetória. O que é trajetória? Trajetória é o conjunto de posições ocupadas por um corpo durante o seu movimento. Assim, veja só, imagine que cada instante eu estou numa posição. Imagine que essa posição a gente bota um pontinho. Então, numa posição eu boto um pontinho, na outra posição eu boto outro pontinho, outra posição eu boto outro pontinho. Ou seja, no instante 30 minutos eu estou numa posição, no instante 60 minutos em outra posição, no instante 90 minutos eu estou em outra posição, 120 minutos em outra posição. E se eu fizesse uma linha imaginária ligando todas essas posições, aí eu teria a trajetória. Então veja, em um instante de tempo eu estou nessa posição, em outro instante de tempo eu estou nessa posição, em outro instante de tempo eu estou nessa posição, ok? E outro instante de tempo eu estou nessa posição. Então, se eu fizesse uma linha imaginária ligando todas essas posições, aí eu ia formar uma trajetória, ok? Então, eu tenho essa posição, essa outra posição, essa outra posição, essa outra posição, e se eu fizesse uma linha imaginária ligando todos os pontos, ou seja, todas as posições, aí eu teria a minha trajetória, né? Uma trajetória reta, uma trajetória curva, uma trajetória aí oscilante, como essa aqui, né? Beleza? Professor, e o que é deslocamento? Deslocamento, né? Delta S. Delta significa variação. É uma letra grega, né? Que é delta maiúsculo, né? Então, delta S, variação de espaço, né? Deslocamento. Deslocamento é a diferença entre a posição que você está no final menos a posição que você estava no início. Eu chamo isso de deslocamento. Então, digamos que eu saí desse prédio aqui e fui para essa casa, né? Então, minha posição inicial, né? Meu espaço inicial era esse, e aqui é meu espaço final. Para eu saber o deslocamento, eu pego a distância que eu estou da origem. Então, a distância que eu estou da origem, sempre em uma linha reta, aí é o deslocamento. Então, deslocamento é a distância que eu estou da origem em linha reta, ok? E esse é o deslocamento. A diferença entre a posição final e a posição inicial em linha reta. Isso é o deslocamento. Então, se eu saio de minha casa e vou até a escola, né, a linha reta entre a minha casa e a escola é o meu deslocamento, ok? Então, é a diferença de onde eu estou agora de onde eu estava no início, ok? Ou seja, no tempo inicial e no tempo final. Onde eu estou no tempo final, né, menos o que eu estava no tempo inicial é o que eu chamo
de deslocamento, ok? Então, deslocamento é uma linha reta que marca onde eu estou no final, menos onde eu estava no início. Observação muito importante, deslocamento é diferente de distância percorrida. Mas é verdade, veja só. Imagine que eu saí de minha casa, veja só, eu saí de minha casa e vou até a padaria a pé, né? São 30 quilômetros. Que 30 quilômetros, meu Deus. Como é que eu vou a pé percorrendo? Eu ia falar 30 minutos, né? Mas veja só, vamos dizer que 10 quilômetros, olha, mas vamos lá, eu sou um cara, eu sou um atleta, né? Eu sou um atleta. 10 quilômetros de minha casa até a padaria. Digamos que eu saí de minha casa em 5 quilômetros, eu lembrei que tinha esquecido dinheiro para comprar os pães. Aí eu voltei para minha casa, peguei o dinheiro e voltei até a padaria. E cheguei na padaria, né? Veja só, qual é meu deslocamento? Meu deslocamento foi 10 quilômetros. Ora, eu saí da minha casa e cheguei na padaria. Né? Saí da minha casa e cheguei na padaria. Então, o meu deslocamento, qual é a distância de minha casa para a padaria? 10 quilômetros. Então, meu deslocamento foi 10 quilômetros. Mas qual foi a minha distância percorrida? Minha distância percorrida foi 5 quilômetros. Aí eu voltei, né? Mais 5, ok? E depois eu fiz o percurso de novo. Ou seja, meu deslocamento foi de 20 quilômetros. Então, veja que minha distância percorrida foi de 20 quilômetros. Então, veja a diferença. Então, veja, vou repetir para não restar dúvidas. Então, suponhamos a primeira situação. Nós temos, portanto, uma pessoa distraída e uma pessoa que não é distraída. Vamos começar com a pessoa que não é distraída. Pessoa que não é distraída, ela sai da casa dela e vai até a padaria, né? Com dinheiro no bolso. Vamos dizer que a casa dela é no quilômetro 0 e a padaria é no quilômetro 10. Então, ela saiu do quilômetro 0 e foi até o quilômetro 10. Então, qual foi o deslocamento dela? 10 quilômetros, né? E qual foi a distância percorrida por ela? 10 quilômetros também. Mas suponhamos agora que tem uma pessoa distraída, saiu de casa, percorreu 5 quilômetros, aí esqueceu o dinheiro, né? Aí voltou, percorreu mais 5, né? E depois foi para a padaria, onde percorreu, portanto, de casa até a padaria, mais 10. Somando tudo, ela percorreu 20 quilômetros, ok? 10 quilômetros a mais por conta da distração. Então, qual foi o deslocamento dessa pessoa distraída? O deslocamento dessa pessoa distraída continuou sendo 10 quilômetros, que o final de tudo foi na padaria. Mas essa pessoa distraída teve uma distância percorrida bem maior daquela pessoa não distraída. Ok? Então, é onde eu quero dizer. Por exemplo, esse exemplo também aqui é valioso. Então, imagine que a pessoa saiu do prédio, aí passou na casa de um amigo, passou na casa da tia, na casa da avó e chegou na sua casa, né? Então, isso aqui foi o deslocamento, né? E tudo isso aqui é a distância percorrida. Então, o deslocamento nada mais é do que uma linha reta, né, entre onde você está agora e onde você estava no início, ok? Já a distância percorrida é tudo, né? Tudo, né? Beleza? Eu acho que não resta dúvidas, né? Já a professora ou o professor também pode se aprofundar um pouco mais nisso, aqui com slide, né? É um pouco complicado falar dessas coisas. Pessoal, então, intervalo de tempo. Intervalo de tempo é o instante final, ou seja, onde você chegou, que hora você chegou, menos o instante inicial, a hora lá no início de tudo, ok? Do deslocamento. Então, eu vou me deslocar da cidade A até a cidade B. Então, na cidade A, eu tenho o tempo inicial, porque foi o momento que eu comecei o deslocamento. Quando eu chego na cidade B, eu vou chegar
em um determinado tempo, esse tempo vai ser o tempo final, porque é o tempo onde eu parei o deslocamento. E aí, se eu pegar o tempo final, onde eu parei o deslocamento, menos o tempo inicial, onde eu comecei o deslocamento, se eu subtrair um do outro, aí eu tenho o intervalo de tempo, né? Delta T, né? Delta, letra grega maiúscula, e representa sempre variação, ok? Então veja, vamos ver se isso aqui dá certo. Por exemplo, a pessoa passou no quilômetro 30 a 0 horas. Então é a posição dele a 0 horas. E aí, ele passou no quilômetro 90, né? No instante 2 horas. Então, aqui é seu tempo final. Ou seja, o tempo inicial é onde eu vou partir, né? Do quilômetro 30. E o tempo final é de onde eu cheguei, no quilômetro 90. Então, no caso, se eu perguntasse qual foi o deslocamento, eu ia pegar o espaço final menos o espaço inicial. Espaço final, 90 quilômetros, o espaço inicial, 30 quilômetros. Portanto, o deslocamento foi de 60 quilômetros, ok? Olha, e o intervalo de tempo é o tempo final, 2 horas, menos o tempo inicial, 0 horas. Então, o intervalo de tempo foi de 2 horas. Ou seja, no intervalo de tempo, numa variação de tempo, ou no intervalo de tempo, tanto faz, intervalo de tempo, ou variação de tempo de 2 horas, ele teve um deslocamento de 60 quilômetros, ok? Então, pessoal, aqui é só o começo, a gente vai falar mais outras coisas sobre esse assunto na próxima aula. Tchau, até nosso próximo encontro.